Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. Sabia que olhar para os resultados de uma análise de sangue ainda depende de um trabalho manual dos profissionais de saúde que necessitam de ocupar o seu tempo a comparar os resultados com o histórico do paciente? Para resolver esta ineficiência crítica e acelerar o trabalho dos profissionais de saúde, hoje recebemos a Bloodflow. Esta startup portuguesa está a desenvolver uma plataforma que utiliza o poder do machine learning para analisar os resultados de amostras de sangue a uma velocidade e escala impossíveis de competir para o olho humano. Criada em 2024, recebeu em julho de 2025 um investimento em ronda seed de 1,2 milhões de euros do fundo privado português, a 3XP Global. Temos connosco o seu CEO e fundador Tiago Costa, que depois de um percurso notável no desporto de alta competição, onde foi nadador do Sporting Clube Portugal e representou a Seleção Nacional, trouxe para o empreendedorismo tecnológico e de saúde a disciplina e a resiliência com missão de revolucionar este ambiente de saúde. Tiago, bem-vindo aqui aos Inovadores. Qual foi o momento em que percebeste que havia aqui um problema na forma como interpretamos a análise de sangue? Sim, em primeiro lugar, muito obrigado por me receberem. Este problema eu notei-o já durante a minha carreira como atleta. Nós, como atletas de alto rendimento, somos altamente testados, nós fazemos muitos exames sanguíneos, seja por motivos de doping, seja por motivos de ajustar a performance, suplementação, medicação que temos que tomar no dia-a-dia. E mesmo nós tendo uma equipa de médicos que está apenas a trabalhar connosco diariamente, havia um gap enorme desde o momento em que nós fazíamos a análise sanguínea, ou seja, nós íamos ao laboratório, até que o médico recebia o nosso exame e depois tinha que pegar os resultados passados, ver a que medicação estávamos a tomar, qual a suplementação, os relatórios passados, até ele ter compilado toda esta informação e ter a decisão médica adequada para nos dar um novo caminho na nossa suplementação, por exemplo, era um tempo muito, muito grande. E eu comecei a notar isto durante a minha carreira, nos últimos 4, 5 anos, e depois quando saí, decidi-me reformar, digamos assim, da natação e voltei para a faculdade ao fim de 5 anos que fiz uma paragem, decidi resolver este problema. O vosso sistema faz exatamente o quê neste mundo de receber as análises de sangue, olhar para elas e depois se efetuar um relatório? Como é que vocês entram? Okay. Existe dentro dos hospitais ou das clínicas, existe uma coisa chamada que é os sistemas eletrónicos de saúde, ou seja, basicamente o software dentro dos hospitais, que é onde tem toda a gestão do hospital, os pacientes, as condições médicas, medicação, contém toda a informação hospitalar. Nós integramos diretamente com estes sistemas eletrónicos de saúde, ou seja, cada vez que um novo exame chega diretamente a este sistema, nós conseguimos automaticamente identificar que esse novo exame chegou. Quando nós recebemos este novo exame, nós vamos ver de que paciente é que é e vamos procurar todo o contexto clínico que já existe dentro do sistema sobre este paciente. Seja a medicação que está a tomar, qual a dose, os exames passados, os relatórios que o médico escreveu para os exames passados, condições médicas conhecidas, historial familiar, ou seja, todo o contexto clínico do paciente, para depois compilarmos toda esta informação através da inteligência artificial para gerar um relatório ao médico que devolvemos para a ficha do paciente, onde o médico vai ter toda a informação necessária no momento certo, para na altura em que tenha que tomar uma decisão médica, tenha toda a informação necessária para o fazer da melhor maneira possível. E nós fazemos isto tudo nas costas do sistema eletrónico de saúde. Ou seja, o médico não tem que fazer nada, nem um botão o médico tem que carregar. Portanto, o relatório já sai pronto para o médico olhar para o relatório. O relatório já sai no campo onde o médico teria que escrever o relatório dele. No tal sistema de informação que eles têm dentro do hospital. Exatamente. Certo? E como é que a vossa inteligência artificial trabalha aqui? Portanto, isto é um pouco machine learning, né? vai aprendendo como é que isto funciona, olhando para esta informação toda, como é que isso funciona? Nós, basicamente, aqui o conteúdo da nossa informação vem de inteligência artificial, mas vem de uma base de dados muito grande que nós temos. E nós temos uma base de dados de perfis clínicos muito grande, onde temos muitas condições médicas conhecidas, historial de medicação, e temos as interpretações validadas por médicos que médicos escreveram para esses casos clínicos. Ou seja, cada vez que nós estamos a olhar para um caso atual, nós estamos a correlacionar com centenas de milhares de outros casos que já existiram, que já foram validados por médico, e ver o que é que os médicos disseram para estes casos muito similares com o que nós estamos a analisar agora. Então nós correlacionamos muita informação deste género que depois passa para dentro do modelo nosso para dar o relatório final. Portanto, se de repente encontrarmos um paciente que tem, vamos aqui fingir, tem 35 anos e sofre de anemia e vocês olham para as análises de sangue dessa pessoa e correlacionam com outras pessoas que também tinham 35 anos e tinham exatamente as mesmas análises e que isso é anemia e que com um histórico também idêntico a não sei quantas mil pessoas, de repente o resultado há de ser este, é isso? É exatamente isso. Nós correlacionamos toda esta informação com casos já validados por médicos, que são muito similares ao que nós estamos a analisar agora, e depois basicamente o modelo entra na fase final apenas para uma escrita do relatório e correlacionar toda esta informação. Isto já entra no campo do medicamento, não entra? Há regulamentação para isto? Conta-me um pouco sobre isso. Nós já entramos no campo do medicamento, não a dizermos o que é que o médico tem que
dar medicação ao paciente. Nós evitamos ao máximo dar um diagnóstico final. Toda a nossa informação é para dar a informação necessária ao médico para que ele consiga tomar a decisão final, ou seja, dar o diagnóstico. E isto é altamente regulamentado. Nós somos o que se chama um software como dispositivo médico, ou seja, nós temos que fazer um processo de certificação longo e que custa muito dinheiro, por isso é que nós também levantámos uma ronda de investimento tão grande, porque só o nosso processo de certificação fica à volta de 500 mil euros. E é um processo que demora à volta de um ano e meio. E certificação na Europa, em Portugal? Aqui na Europa, porque se nós formos para os Estados Unidos é um processo muito mais fácil, digamos assim. Mas o valor, se calhar, para fazer uma certificação, não sei se será o mesmo, será uma coisa também, se calhar, similar ou não? Será à volta dos mesmos valores, mas nós nos Estados Unidos nós conseguimos entrar no mercado ainda sem ter a certificação. Na Europa nós não conseguimos entrar no mercado, ou seja, começar a vender antes de ter a certificação. Vocês já têm clientes, não têm? Como é que está a vossa situação? Sim, nós, para o nosso produto, atualmente nós temos o que nós chamamos de projetos pilotos, ou seja, nós estamos a fazer projetos pilotos com... Os vossos clientes, ao fim e ao cabo, são hospitais? Os nossos clientes são os hospitais, clínicas, normalmente hospitais de maior porte, privados. Eles são com quem nós já estamos a trabalhar, também laboratórios de análises nós também já estamos a trabalhar, mas nós não podemos os chamar de clientes, porque nós não podemos legalmente vender. Nós estamos a fazer projetos pilotos, ou seja, nós já estamos inseridos dentro dos hospitais, estamos a receber evidência clínica, estamos a trabalhar com médicos, mas não podemos vender ainda por causa da nossa certificação médica. Porque não têm certificação. Exatamente. Portanto, neste momento vocês só estão com projetos pilotos em Portugal? Nós estamos com projetos pilotos em Portugal, estamos com projetos pilotos a começar agora em Espanha, e estamos a ver agora de entrar para alguns países estratégicos na Europa. Mas neste momento Portugal e Espanha nós já estamos nos a inserir. Se os Estados Unidos será uma possibilidade de entrar sem a dita certificação e será uma possibilidade no futuro próximo? Sim, no próximo ano, 2026, será o ano em que nós vamos começar a explorar uma entrada nos Estados Unidos. Tive lá 3 semanas atrás uma conferência de saúde em Las Vegas e fizemos alguns contactos promissores para o próximo ano. Que números é que me podes dar desses projetos piloto? O que é que me podes dar de informação? Nós, até ao momento, nos primeiros 8 meses de que a Bloodflow foi fundada, nós fizemos 4 projetos pilotos e começámos um estudo de validação clínica muito grande com a 2CA Braga, que é um CRO aqui em Portugal. Ou seja, eles ajudam-nos a fazer os projetos pilotos, a fazer estudos clínicos. CRO, portanto, é um software de gestão de... É quase como se fosse uma organização que ajuda a fazer estudos clínicos. Ou seja, eles fazem a conexão com os hospitais, que são os sites onde nós vamos fazer o estudo, desde a escrita dos papers, a estatística, fazem todo este trabalho à volta de um estudo clínico. Para nós estamos a fazer um estudo clínico muito grande quando eu cheguei à Braga, para recolher 100 mil casos clínicos, para alimentar o nosso modelo. Portanto, é um volume de dados muito grande. E neste momento estamos a trabalhar agora em mais 3 pilotos, ou seja, já vamos em 7 pilotos desde que começámos a Bloodflow. Começaste como solo founder, portanto, ao princípio eras só tu, durante perto de um ano era uma única pessoa na Bloodflow, neste caso o fundador, tu. Neste momento a equipa já começou a crescer. Quantas pessoas é que vocês já têm? Sim, neste momento já somos 6 pessoas. 6 pessoas e têm características, tu és de engenharia, se não me engano? Sim, engenharia informática. Engenharia informática, as pessoas têm características de engenharia, médicos, como é que é composta a equipa? Sim, quando eu comecei a querer contratar pessoas, ou tive a possibilidade de contratar, eu pensei em fazer 2 departamentos na empresa, que são os mais importantes para nós, que é o departamento de engenharia, ou seja, engenheiros informáticos, e o departamento da qualidade, que é tudo o que há à volta das certificações e regulação médica. Portanto, neste momento nós temos 3 engenheiros, 2 que são mais virados para a arquitetura, desenvolvimento de software, o que nós chamamos o full stack, e depois temos um AI engineer, basicamente um engenheiro de inteligência artificial. E depois temos duas raparigas que estão a fazer a nossa parte da qualidade e regulamentação. Temos a Ana Clemente, que veio da NTT Data, nós roubámos lá a NTT Data, podemos dizer assim, e ela trata de toda a nossa parte de qualidade e certificações, e a Letícia, que faz a parte da documentação, do dia-a-dia e qualidade, que nós temos que escrever muita documentação. Muito bem, próximos passos. Qual é o objetivo aqui num curto espaço de final de 2025, que na realidade já está quase a acabar, mas para 2026? 2026 o objetivo é fazer as certificações médicas. O objetivo é nós, até ao fim de 2026, estarmos certificados como dispositivo médico e converter todos estes hospitais e clínicas e laboratórios com quem nós já temos vindo a trabalhar no último ano para clientes. E depois disto é entrar no mercado europeu. E o mercado americano? E o mercado americano. O mercado europeu nós estamos mais focados, o mercado americano vamos ver o que é que conseguimos fazer. Mas o mercado europeu é garantido. Não é sempre garantido, mas é o mercado que nós vamos nos focar mesmo nos próximos anos. Muito obrigado por teres vindo aqui, muita sorte para a Bloodflow e espero que vos ver fora de Portugal num curto espaço de tempo então. É isso, muito obrigado e
Vais ver, sim, senhora. Eu e o Tiago vamos continuar a conversar e tanto esta conversa de rádio como o podcast ficam disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Muito obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio. Então, vamos aqui conhecer aqui um bocadinho melhor o percurso propriamente dito da vossa plataforma, como é que funciona e como é que funciona isto tudo. Portanto, eu, faz de conta, vou fazer análise a uma daquelas laboratórios de análise que depois, supostamente, julgo eu, e vais-me explicar como é que funciona o processo, eu julgo que envia diretamente o resultado para o hospital. Eu não sei se recebo também um relatório ou não, mas já de enviar o resultado para o hospital. E depois como é que funciona? É aí que vocês entram? Como é que isto funciona? Sim, nós temos aqui 2 caminhos diferentes que acontecem. É quando nós, como pessoas, vamos a um laboratório fazer as análises e depois recebemos-las no e-mail, certo? E depois marcamos uma consulta no médico e vamos ao médico e mostramos as análises. Nós não nos inserimos nesse percurso. Nós inserimos no percurso que é fechado, que é o outro caminho que acontece, que é um percurso interno. A análise é feita, por exemplo, já no hospital e essa colheita de sangue é enviada para o laboratório parceiro e o resultado volta diretamente para o hospital ainda no mesmo dia ou no dia a seguir. Depois desse resultado voltar para o hospital, é aí que nós começamos a atuar, porque é um circuito fechado. É um circuito dentro de softwares, ao fim e ao cabo, não é? É um circuito quase que funciona como dentro de softwares. Ou seja, São bases de dados a ligar bases de dados umas às outras. Exatamente. Já existem plataformas dos laboratórios que os hospitais já têm acesso para ver os resultados lá diretamente, que está ligado ao Sistema Eletrónico de Saúde. Portanto, nós estamos inseridos quase como um mediador dentro destas São mais uma peça na engrenagem. Sim, nós somos ali a peça que está a fazer com que tudo fique mais eficiente. Certo. Então, e depois como é que funciona? Portanto, os dados chegam e vocês começam logo a atuar, é necessário disputar uma ação, como é que funciona? Nós começamos logo a atuar. O objetivo é que o médico não tenha que fazer nada, apenas receba os dados. Portanto, assim que o exame chega ao sistema, nós conseguimos logo identificar que este exame chegou. Porque como é que funcionam estes sistemas eletrónicos de saúde e como é que nós conseguimos ir buscar toda esta informação sem termos que, digamos, que fazer nada, não é? Tem um padrão de dados como eles estão já formatados, podemos dizer assim. Eles comunicam, todos os sistemas eletrónicos de saúde no mundo comunicam da mesma maneira, não interessa onde eles estão. Ou seja, o padrão de dados é igual em todo o mundo. Há um protocolo de comunicação. Há um protocolo quase de comunicação e de onde os dados estão dentro do sistema que é igual em todo o mundo. Ou seja, se nós queremos se eu criar um novo software, isto tem que cumprir essas regras que foram estabelecidas. Exato. Se nós queremos nos integrar, nós temos que comunicar na mesma maneira que estes sistemas já comunicam. E isso é o que nós fazemos. Então nós sabemos essa linguagem que eles já utilizam. Portanto, se nós queremos ir buscar, temos este paciente, queremos ir saber que medicação ele está a tomar, nós sabemos em que sítio temos que ir buscar esta medicação. Sabemos queremos ir buscar o relatório do médico do exame passado. Vamos buscar o relatório do médico. Está tudo já padronizado. Então nós vamos fazer isto tudo automaticamente, sem que o médico tenha que o fazer, porque os sistemas é um sistema só, mas é um sistema muito fragmentado. O médico tem que fazer vários logins, ir a várias dashboards, várias plataformas diferentes para conseguir recolher esta informação. Isto é um processo num circuito fechado, onde são milhares e milhares de exames. O médico tem que fazer isto para todos estes exames por dia. Em média, quanto é que achas que esta aplicação consegue reduzir de tempo do médico? O que nós sabemos que os médicos, neste processo interno, esse processo fechado aqui da interpretação das análises, eles gastam, à procura destes dados que nós estamos a dar para eles, 2 a 3 horas por dia. E em percentagem, quanto é que achas que reduzes? Nós, pelos pilotos, temos feito até agora 90% destas 2 a 3 horas, nós retiramos do trabalho do médico. 90%. Portanto, estás-me a dizer que um médico que demora 2 a 3 horas, de repente passa a... Isso é quase nada, quer dizer, se o médico passa só gasta apenas... 10%, estamos a falar de 20 minutos. O médico passa apenas a ter que interpretar o nosso relatório, fazer a validação, o que nós chamamos o physician in the loop, que é o médico que continua dentro do loop da validação, porque o médico é que vai tomar a decisão final. Portanto, o médico só tem apenas que olhar para os dados que nós estamos a dar e tomar a decisão. Vamos continuar aqui no processo. Portanto, vocês têm uma aplicação que está a correr em permanência, que sempre que aparece uma nova análise, vocês arrancam logo o trabalho, vão buscar a informação a uma base de dados, que é das análises de sangue, vão buscar a informação do histórico, mas depois vocês têm que relacionar isto tudo. Como é que isso depois funciona? Sim, depois isto entra, depois nós recuperarmos toda esta informação é criada um género de um pacote e entra dentro do nosso pipeline de inteligência artificial, ou seja, vai fazer aqui este caminho todo dentro do nosso, vamos chamar, modelo. Antes dele chegar ao modelo final, que é o que vai escrever o relatório, ele passa por um percurso que chama-se o que nós chamamos uma RAG, que é um RAG, que basicamente são várias bases de dados que nós já temos, em que vai correlacionar toda a informação do caso atual com vários casos clínicos similares já validados por médicos. E este processo todo é o que vai extrair ainda mais e mais informação para correlacionar tudo no final dentro do modelo onde vai escrever o relatório. Portanto, aqui, quando se fala de alucinações, por exemplo, de inteligência artificial, que é algo que é muito falado, nós removemos completamente as alucinações,
porque o modelo quase que não está a fazer um raciocínio clínico. Nós já fazemos o raciocínio clínico todo antes da entrada no modelo. O modelo apenas escreve o relatório. Portanto, no final, o relatório portanto, esse resultado que vocês obtêm, portanto, que será o tal dito relatório, vocês depois de obter esse resultado já vão colocar depois na outra dita plataforma, que é onde o médico ia escrever o seu próprio relatório. Exatamente. Onde o médico já iria, quando no momento do processo, vamos dizer que teria que olhar para os resultados, tem um campo editável, que é onde ele escreve o relatório e fica guardado para a próxima vez que ele quiser ver esse relatório. Nós já deixamos a nossa interpretação, ou seja, o nosso relatório, nesse campo. Portanto, o médico pode na mesma ler o relatório, editar, adicionar coisas que ele quiser, remover algumas coisas e fica lá guardado. Portanto, o médico não tem que fazer mesmo nada no processo sem ser dar a interpretação médica dele. Portanto, ele valida a informação que lá está e faz submeter, uma coisa assim. Faz submeter e depois toma a sua decisão com a informação que nós estamos a dar. Se por acaso eu for paciente do Hospital A e agora estiver a fazer análise e tiver a seguir ser seguido por outro médico no Hospital B, também há ligações de bases de dados entre hospitais? Isso é um problema que ainda existe. É um problema que ainda não existe essa ligação entre as bases de dados. Portanto, nós apenas conseguimos trabalhar com os dados que estão dentro do sistema desse ambiente hospitalar do Hospital A e do Hospital B à parte. Portanto, não há ligação. Exato. Já existem algumas soluções no mercado que começam a fazer esta correlação entre sistemas eletrónicos de saúde, ou seja, haver a partilha dos dados de um para o outro. Nos Estados Unidos isso já existe, é uma das empresas com quem nós estamos a falar para ir para os Estados Unidos, através deles. Mas aqui em Portugal ainda não existe. Portanto, se eu tiver o meu historial clínico no Hospital A, o historial clínico no Hospital B não vai ter acesso ao do Hospital A. Vocês prevêem depois entrar noutras áreas para além desta correlação de dados, ou seja, começar logo também na fase antes, que é automatizar, através também, eventualmente, de machine learning e inteligência artificial, automatizar o processo de análise de sangue? Prevêem também entrar noutras áreas ou para já o vosso foco é este? Para já, o nosso foco está apenas em análise de sangue. E porquê que está apenas em análise de sangue? Porque o nosso objetivo final, vamos dizer que o objetivo a longo prazo, a 4 ou 5 anos, é nós entrarmos na farma. Okay? Entrarmos aqui, ou o que nós estamos a fazer de automatizar processos clínicos dentro de um contexto hospitalar, nós queremos fazer exatamente a mesma coisa, mas nos clinical trials, seja fase 2 e fase 3, que é onde nós temos pacientes a testarem novos medicamentos e estão a ser testados alguns biomarcadores dentro das análises sanguíneas. E isto ainda hoje em dia é feito tudo manualmente. E nós queremos ser a solução que vai automatizar este processo para acelerar o processo de descoberta de novos medicamentos. Portanto, vamos ter uma segunda fase, versão Blood Flow. Sim. Muito bem. Aqui, como é que vocês fazem agora, ensinam propriamente dito o vosso pipeline de inteligência artificial? Já explicaste, portanto, vocês criam uma base de dados com situações similares, mas isso é validado, todas essas situações foram validadas por médicos? Como é que vocês ensinaram a máquina? Basicamente é isto, nós recolhemos dados através de estudos pilotos e através de estudos clínicos. Quando nós recolhemos estes dados, nós temos sempre que pedir uma validação ao médico da interpretação que nós estamos a dar ou de relatórios passados que o médico já deu, que já estão validados pelo médico. Portanto, toda esta informação que nós temos dentro da base de dados, que nós estamos a correlacionar para dar um output final ao médico, já foi validada. E isto alimenta uma base de dados muito, muito boa. Mas, basicamente, todos os nossos dados que nós temos vindo a alimentar no dia-a-dia é através de estudos e de pilotos. Aqui, entrar nestes hospitais e com novas tecnologias é sempre um stress, não é? Portanto, normalmente já é difícil na área da saúde, com todas as certificações e regulamentações envolvidas, eu imagino o desespero que não deve ser. Como é que vocês estão a conseguir quebrar essa resistência nesta área? Sim, realmente é, digamos, complicado, para dizer o mínimo, porque normalmente os hospitais gostam de inovação, os médicos gostam de inovação, mas é difícil nós fazermos alguma inovação. Então o que nós temos vindo a fazer vem tudo um pouco da credibilidade de quem tu és como um founder. Okay? Quando eu comecei, ao fim de 1 mês ou 2 meses, eu estava a falar com 2 diretores da Joaquim Chaves, por exemplo, mas eu não era ninguém. Eles deram-me feedback, ajudaram-me, passaram a nossa interpretação para médicos patologistas deles, para nos ajudarem, mas não o tinham que fazer. Houve muitos outros que não fizeram. E é complicado às vezes mesmo para fazer projetos pilotos, porque nós, para termos certificação de dispositivo médico, ou seja, para conseguirmos ter a certificação, nós temos que ter evidência clínica. E nós só conseguimos evidência clínica se nós fizermos pilotos, se testarmos isto em contexto real, se médicos estiverem a olhar para isto, fizerem-nos validação. E temos hospitais hoje em dia em Portugal que não nos deixam fazer pilotos sem certificação de dispositivo médico.
Ou seja, nós não conseguimos ter a certificação sem os pilotos, mas eles não nos deixam fazer os pilotos sem certificação. Isso é o pescadinha de rabo na boca, não é? Exato. Ou seja, entramos num ciclo vicioso, Certo. que os hospitais querem inovação, querem melhorar os processos deles, mas depois também não nos deixam ajudar neste processo de maneira mais, vamos dizer, mais simples. Aqui, sustos ou dores de cabeça que já apanhaste ao longo aqui deste percurso? Não tenho assim nada que neste... Também começámos há pouco tempo, começámos há um ano, não é? Eu não tenho assim nada que me tenha acontecido, que tenha sido um susto gigante. Eu acho que sou quase como um outlier aqui em Portugal, porque ao fim de 8 meses levantar 1,2 milhões numa ronda é algo que não acontece. É verdade. Principalmente na área da saúde, é algo que não acontece. Portanto, eu acho que tive muita sorte, digamos assim, mais do que eu tive sustos no percurso até agora. Acho que o meu percurso é um pouco invulgar aqui no normal em Portugal. Isto trazer médicos e engenheiros a trabalharem em conjunto às vezes também traz algumas dificuldades, certo? Como é que tem sido esta relação de médicos, engenheiros e depois de alguém para certificar e para garantir que isto tudo corre como deve ser? Sim, o que nós sempre ouvimos e o que eu ouvia muito ao início quando ainda era solo founder é que tu não és médico, é que tu entendes disto. Okay? Quando nós vamos falar, e quase que nem na parte da interpretação do resultado que nós estamos a dar, mas na parte do processo clínico. Assim, o que é que tu entendes do processo clínico? Tu não és médico. E eu acho que começa ao fim de 3, 4 meses, no início deste ano principalmente, começou a haver um shift muito grande na maneira de pensar de diretores dos hospitais e mesmo dos médicos. E ainda ontem eu estava com o Raul, que é o nosso investidor da 3XP Global, ele estava numa conferência com a CEO do Hospital da Luz. E ele disse algo muito importante, disse que nós estamos no tempo dos engenheiros para ajudar na transformação digital. Porque muitos hospitais o que fazem é que eles transformam, querem fazer uma transformação digital, mas eles estão a criar processos ineficientes um pouco mais eficientes. E isto não é o que pode acontecer. Nós temos que ter os engenheiros a entrar e completamente a recriar os processos do zero para não fazer os processos ineficientes ficarem um bocadinho melhores. Não, nós queremos que os processos sejam eficientes do zero. E é aí que nós, como engenheiros, temos que entrar. Portanto, é aqui uma mão de manobra que nós temos que jogar com os médicos, mas é um processo que temos que continuar no dia-a-dia a ter. Tu achas que o teu passado de desportista ajudou-te nesta resiliência e nesta procura desta solução? Não, sem dúvida, porque começar como solo founder eu escolhi o caminho mais difícil, eu escolhi começar pelo nível mais difícil possível em criar uma startup. Mas acho que foi muito bom para mim, porque em termos de resiliência, de motivação, de não desistir, é algo que como atleta nós temos impregnado dentro de nós desde muito cedo. Portanto, eu tornei-me atleta profissional aos 15 a 6 anos. Portanto, foi algo que na minha vida eu sempre tive, mesmo dos meus pais, dos meus treinadores, que mesmo que tudo corra mal, a bola tem que seguir para a frente. Que nós éramos natação, mas a bola tem que seguir para a frente. Portanto, acho que isto aqui na vida profissional como empreendedor traz uma bagagem que muita gente não tem. E que o mais difícil é, principalmente quando eu estava sozinho, era às vezes acordava dias completamente desmotivado, as coisas parecia que não andavam para a frente, mas eu tinha aquela persistência que já trazia da minha bagagem emocional e profissional da minha carreira anterior para continuar a lutar, digamos assim, todos os dias. É verdade, sim, a ser desportista de alta competição, principalmente na natação, que eu julgo que tu no Sporting vocês treinam de manhã e ao final do dia, não é? Portanto, Exato. tem aqueles, quer dizer, na realidade toda a gente faz desporto de alta competição, na natação é assim que funciona. 2 horas de manhã e 2 horas da tarde, uma coisa assim, julgo que é isto, o vosso regime. Funciona assim. No meu caso, eu fui atleta do Sporting, vamos dizer, desde os 5 meses. Os meus pais colocaram natação aos 5 meses de idade, no Sporting, e eu terminei... Na piscina quente e depois foste para a piscina Ainda fui para a piscina quente e depois tive que, infelizmente, passar para a piscina fria. Exato. Mas eu fui atleta do Sporting, digamos assim, desde os 5 meses até que eu me reformei. Eu nunca estive noutro clube. Mas aos 15 anos de idade eu saí de treinar do Sporting e fui para o que se chama um centro de alto rendimento. Ou seja, saí de casa dos meus pais aos 15 anos e fui viver para Rio Maior. E num centro de alto rendimento nós temos outro nível completamente de treino. Ou seja, nós treinávamos entre 2 às 2 horas e meia de manhã, nós treinávamos das 6 às 8 e meia, saía do treino, ia direto para a escola, tínhamos uma escola mesmo lá ao pé, quase que era só para atletas, saíamos da escola, antes do almoço íamos para o ginásio, depois almoçávamos, dormíamos uma sesta de 1 hora, íamos para o treino à tarde mais 2 horas e meia, saíamos do treino da tarde, fazíamos mais 1 hora de ginásio. E isto foi o meu dia-a-dia dos 15 anos até aos 23. Portanto, eu fiz uma paragem na faculdade durante 5 anos porque eu não tinha 1 hora do meu dia para conseguir ir à faculdade. Pois não tinhas eu passava o dia na piscina. E estavas a viver em Rio Maior, certo? Estive a viver em Rio Maior durante 3 anos e depois voltei para Lisboa e estive no centro de alto rendimento do Jamor até terminar a carreira. E conseguiste sucesso? Que coisas é que tens aí a contar? Sim, não,
acabei por me tornar um dos melhores nadadores portugueses de todos os tempos. Certamente há muitos, muitos melhores. No caso, o Diogo Ribeiro, um grande amigo meu, treinei com ele durante 4 anos, mas fui várias vezes campeão nacional, tive recordes nacionais, fui a campeonatos da Europa, campeonatos do mundo. O primeiro campeonato da Europa que eu fui tinha 17 anos. Portanto, fui atleta internacional, competi pela seleção várias vezes, treinei sentados de rendimento, são grupos de treino de 5, 6 pessoas, portanto é algo que é muito, temos de exclusivo. É um nicho. Portanto, tive uma carreira boa, digamos muito assim. bem, olha, parabéns pela tua carreira. Obrigado. E agora boa sorte para a Blood Flow. Eu agora tenho aqui umas perguntas que normalmente nós fazemos para os teasers, para as redes sociais, e peço respostas relativamente rápidas. A primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais te inspira? Definitivamente o meu pai. Porquê? O meu pai começou a trabalhar aos 14 anos, na empresa que ele ainda está hoje em dia. Ele trabalha num grupo de editoras. Ele começou lá aos 14 anos, distribuía livros por Lisboa, com uma mochila com livros às costas, e hoje em dia ele é o diretor da empresa. Portanto, ele é a pessoa que eu vejo mais como a minha inspiração no dia-a-dia para continuar. Quando é que percebeste que esta ideia da Blood Flow ia ter sucesso? Eu acho que quando nós começámos a ter conversas mais intensivas com o fundo de investimento, porque é algo que é muito difícil de conseguir começar a ter numa fase tão cedo, e ver investidores que querem colocar tanto dinheiro numa fase tão recente ainda da empresa, é algo que nos dá uma segurança muito maior de ok, isto vai resultar. E achas que depois também as próprias conversas que foste tendo com os hospitais te deram essa noção? Sim, completamente. Eles perceberam o problema e estão abertos a entrada desta solução para acelerar a análise e o tempo de... Sim, e foi definitivamente também isso, porque nós recebemos muito feedback numa fase muito, muito cedo da empresa, até eu consegui mudar muito o produto numa fase inicial para ser exatamente o que eles querem. E quando o produto chegou numa fase em que é exatamente aquilo que eles queriam, a adoção começou a ser muito mais rápida. E também foi essa adoção começou a ser muito mais rápida, que trouxe também o fundo. Portanto, realmente Exato. foi esses 2 pontos. Chegar ao Product Market Fit. Ao Product Market Fit, sim. Que às vezes o mais difícil. É a sigla, o tão mencionado grau que toda a gente quer. Não é? Descreve aqui uma experiência, a tua pior experiência com um cliente, se é que já tens. Eu acho que até estávamos a falar há pouco, foi que antes de começarmos aqui o podcast, que foi um bocado a minha pior experiência. Não tenho assim muito mais experiências, pronto, há aquelas coisas do dia-a-dia, mas foi realmente quando nós estávamos sobre o NDA e quando saiu aqui a ronda de investimento, nós fizemos um anúncio na press conference para sair num jornal, e depois levei com os diretores da empresa em cima de mim, porque temos o NDA e as coisas ficaram meio em águas assim movimentadas, mas acabou por correr tudo bem. Foi assim o maior susto que eu levei até agora. Portanto, estamos sempre a aprender, às vezes. Não é no próprio modelo de negócio ou na relação com o cliente, de repente são coisas paralelas só a acontecer, faz parte da vida do empreendedor. Qual foi a pior asneira que já cometeste ao longo da tua carreira? Isto aqui acho que vamos ter que até voltar aqui um pouco atrás, antes da Blood Flow, que foi realmente quando eu ainda era atleta, que de vez em quando decidíamos a meio da semana, assim às quintas-feiras, ir beber um copo, mas um copo tornavam 5 ou 6 ou 7, e depois tínhamos treino às 6 da manhã no dia a seguir, e chegar ao treino, digamos que em estados um pouco lastimáveis para treinar. Acho que foi realmente das piores asneiras que eu já fiz na minha vida. Sim, mas é muito comum com os desportistas, especialmente quando são novos. E eu também fiz, já há muitos anos também fazia desporto, e muitas vezes fazíamos isso, que era, tínhamos saúde para tudo, e depois no dia a seguir aquilo doía. Sim. Quando entrava dentro d'água, aí é que me caía tudo, e eu ficava, ok, não foi boa ideia mesmo. É verdade, isso acontece muitas vezes. Pergunta seguinte: onde é que vês a Blood Flow daqui a 5 anos? Nós daqui a 5 anos, o objetivo é estarmos a trabalhar já com players muito grandes em pharma, é estarmos completamente já focados em clinical trials, big pharma, e o objetivo daqui a 5, 6 anos será realmente vender a empresa, fazer um exit ou um M&A, e estarmos a trabalhar sobre uma empresa com recursos maiores para conseguirmos ainda crescer mais como empresa. Em vários países da Europa seguramente, e Estados Unidos? Nós queremos estar em vários países da Europa e Estados Unidos também. São os 2 mercados que nós nos vamos focar, e as Big Pharmas com quem nós estamos neste momento já a ter algumas conversas são a nível global, portanto vamos estar no mundo inteiro. No caso do ambiente hospitalar, o Brasil também é uma grande potência. Tu vês-te a entrar no Brasil também? Nós estamos a começar essas conversas também, nós estamos já a falar em muitos locais. Nós temos a Letícia, que eu estava a falar da nossa empresa, o tio dela é o diretor da Unimed, que é um grande grupo no Brasil. Portanto, nós temos uma ligação direta já à Unimed, e nós estamos a já iniciar essas conversas, porque o Brasil é um mercado que nos interessa muito, e que é um mercado que tem muitas ineficiências. E o mercado está muito aberto à inovação para resolver as ineficiências.
Pronto, exatamente, porque nós temos cá uma startup na área da contratação de enfermeiros que também, na conversa que eu tive com eles aqui, deu para perceber que aquilo é uma área muito mais aberta à inovação, por exemplo, do que na Europa. Sim. Portanto, por isso é que eu dei a pergunta, pareceu-me que seria um país óbvio para vocês. O Brasil, nós vamos de certeza entrar. Temos que ver apenas timelines também do trabalho todo que nós estamos a ter, porque não podemos nos esticar muito por todo lado, depois não fazemos nada. Mas há que manter o foco. Mas há que manter o foco e nós estamos a pensar no Brasil definitivamente também, porque temos contactos diretos para lá. Mas a Europa é muito aberta à inovação, mas é uma inovação através de regulamentação. É uma inovação que demora a acontecer. Quando vamos ali para a América, seja ali para o continente americano do Norte, americano do Sul, é o mais fácil, nós conseguimos entrar numa fase mais cedo. Portanto, nós estamos também focados a começar a olhar para esses mercados. Tiago, foi um prazer ter-te aqui nos Inovadores. Mais uma vez, muito boa sorte para a Bloodflow. Espero que não cometas as mesmas asneiras que cometias quando andavas no desporto. Julgo que essa fase já passou. Corra tudo bem para vocês, está bem? Não, muito obrigado, Diogo. Muito obrigado por me teres convidado. Obrigado. Espero que todos os que nos ouvem compreendam o que implica uma análise de sangue rápida e eficiente. A tecnologia utiliza segurança e certificação para a celeridade do diagnóstico. Acompanhem mais histórias de inovadores ao subscreverem o nosso canal nas redes sociais, na RTP Play ou nas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Até ao próximo episódio.